Nocautecast 15, mais uma edição do nosso podcast sobre MMA. Você que está aí ouvindo, quiser acompanhar nas redes sociais, a gente tem, além do canal no YouTube, que é o youtube.com/nocautecast, você ativa o sino ali para receber as notificações. Temos também no Spotify, né, para você ouvir online aí de boa. E tem opção também para você colocar no seu agregador de podcasts ou fazer também download do episódio lá no podomatic.com. Você escreve podomatic.com. Você coloca na busca lá Nocautecast, você vai achar fácil a nossa playlist lá no Podomatic. Beleza? Também tem o nosso Instagram, onde a gente posta algumas novidades que tem acontecido no mundo do MMA, algumas novidades de jogo rápido. E também tem nossa página no Facebook, que automaticamente essas novidades do Instagram também vão lá pro Facebook. Beleza, rapaziada? E hoje a gente tem bastante coisa pra falar. A gente tem dois eventos, o evento passado e o futuro. E eu tô aqui com meus amigos. Hoje a gente tem a participação do Gabriel Sater. Boa noite, Gabriel, beleza? Davi Carvalho, a lenda das charges, nosso host do programa. Que prazer falar com você. Prazer é meu. E também aqui com a gente, Léo Paz. Fala aí, Léo, como anda as coisas? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver ouvindo a gente aí no programa. Um abraço aí pro nosso querido Gabriel, nosso famosíssimo cowboy. É. E um abraço também pro nosso apresentador aí, que tá cada dia mais antenado, né? Vamos adiante com o programa. UFC Fight Night Darren Till vs Masvidal, que rolou dia 16 passado agora, que foi na O2 Arena. E na luta principal precisaram trazer O2 ali, um cilindro de oxigênio praticamente para acordar o rapaz. Mas vamos lá falar do que aconteceu nessa noite. E eu separei aqui algumas lutas interessantes que rolaram, né, dentre todas. Eu separei Volkan Ozdemir, que até então ele era número 6 do meio pesado, da categoria do meio pesado, que é até 93 quilos, que lutou contra o Dominick Reyes, que é o número 8 da categoria, e é um nome onde muita gente tem falado, que também para trazer uma nova safra de lutadores do meio pesado, junto com Johnny Walker, Marreta, também tem o próprio Ozdemir, e tem bastante... Não tem bastante. Tem eles e mais alguns um ou outro que tá chegando aí. E Gabriel Sater, você assistiu a luta, você curtiu? O que você achou do Dominick Reyes nessa luta onde ele venceu por decisão unânime? Foi decisão unânime ou dividida? Acho que foi decisão unânime. O que você achou, Gabriel? Davi. Foi dividida. Foi dividida mesmo, Maravilha. Léo. Foi dividida. E o curioso foi o seguinte. É aquilo que eu sempre falo. A nossa expectativa, às vezes, é muito maior do que a luta em si. E foi o que aconteceu nesse combate. Por quê? Eu esperava muito mais esse combate. Dois atletas grandiosos que estão com tudo na categoria, né? O Volkan já disputou até o título contra o Cormier. E o Dominick Reyes é um prospecto da categoria que vem com tudo. Muitas pessoas, inclusive o Carlão Barreto, durante a transmissão do evento, falou muito bem dele, entendeu? Que realmente é um fenômeno. Só que na hora de realmente apertar o gatilho, eu senti ele um pouco temeroso. Não sei se eu tava com medo de perder o gás, de ser nocauteado pelo Ozdemir, que é um cara que é um pegador, que é nocauteador. E eu simplesmente achei que o Ozdemir ganhou a luta. Eu quero ser mais polêmico ainda aqui na minha declaração. Eu achei que foi 2-1 o primeiro e o segundo round pro suíço, e o terceiro foi do Dominick Reyes. Enfim, não sou juiz, ele continua invicto e pediu o John Jones no final, né, Léo? Eu achei que ele, com essa performance dele, se ele pegar o John Jones, ele vai ser espancado. Primeiro porque o Volkan Ozdemir conseguiu quedá-lo várias vezes, né? Quer dizer, mostrou uma evolução, né? Temos que reconhecer uma evolução no wrestling ofensivo do suíço Volkan Ozdemir. O que você achou, Léo? Essa luta, justamente aquilo que você falou faz todo sentido, é claro. A questão dessa luta aí foi um pouco a expectativa, né?
O Dominic Reyes, ele, um pouco diferente da maioria dos competidores dessa categoria, ele é um cara móvel, ele é um cara técnico, ele é um cara que tem um bom gás, né? Então por isso que a gente vem criando uma certa expectativa em cima dele. Ao contrário do Volkan, que ele fez algumas lutas muito rápidas no início do UFC e caiu de produção as últimas lutas, né? Então imaginava-se que o Reis ia conseguir uma performance melhor em cima dessa luta, né? O que não foi o caso. Mas eu acho que a luta sim foi uma luta bem morna, né? Mas ao contrário do nosso companheiro, eu vi vitória pro Reis, né? Ele acertou uma pouquíssima coisa a mais, né? Teve ali aquele finalzinho do primeiro round que pode dar tanto pro Volkan quanto pro Reis, né? Que o Volkan acabou derrubando, ficou um pouquinho por cima, mas não fez tanta coisa assim, né? Mas eu acho, assim, eu dei a vitória pro Reis. É o tipo de resultado que podia ir para qualquer um, né? É o tipo de luta que justamente não dá para deixar na mão do juiz, que pode ser muito interpretativo. É verdade, poderia mesmo, foi uma luta muito apertada. Pior que eu tava pensando, eu até coloquei num palpite lá no sexto round, o Dominic Reyes, ele tem um diferencial que eu tava esperando, né, também ansioso para essa categoria. Ele, além de ele ter uma trocação interessante, ele sempre anda pra frente e ele sabe aproveitar muitos momentos. Sabe aquele momento onde acerta um golpe, o oponente meio que sente, o cara aproveita aquele momento para desferir mais e dar volume de jogo, e onde geralmente ele vence as lutas. E eu acho que ele não soube aproveitar esses momentos na luta. Ele teve alguns momentos bons contra o Ozdemir, mas quando ele encontrava essa abertura que eu acredito que seja um ponto forte do jogo dele, ele ainda hesitava muito. Então eu não sei, o Gabriel falou que ele estava com receio, alguma coisa assim. Eu acho que é exatamente meio isso mesmo. Não sei se ele está chegando, subindo ali na categoria, está começando cair a ficha pro cara de onde ele tá entrando, né? Pegando cada vez oponentes mais difíceis. Talvez tenha sido um pouco isso, né? E o jogo. E ele mudou de academia agora, né, Davi? Ah, é? Você sabe para onde ele foi? Ele foi pro Colorado treinar naquela academia do Curtis Blades, que até o Overeem foi treinar com o Curtis Blades também. Ele tá naquele camp, ele fez esse camp lá no Colorado. Maravilha. Vamos ver o que ele traz aí. Ele na hora do Knockdog, como vocês falaram aí, ele falou que não quis chamar nenhum adversário para a próxima luta, mas meio que deu uma chamada no John Jones falando para ele aguardar que ele tá chegando. Eu acho que não deveria tentar adiantar muito essa chegada, né? Pode ser pior para ele. Acho que ele pode ainda pegar mais um outro nome ali para baixo. O problema é que não tem, né, Léo? Não tem muita opção, né? Pô, a gente... com essa vitória, ele pulou de 8º para 5º, né? Então na frente dele, hoje a gente tem o Anthony Smith, o Marreta, o Gustafsson e o Cormier, né? Que ainda está no ranking, né? Então se você tirar o Cormier do ranking, o Reis é o 4º, né? Então, assim, não tem muito de fato pra onde correr. Só se o UFC quiser segurar um pouquinho ele, der mais umas 2, 3 lutas dele, mas de acordo com o ranking, né? Não que esse ranking seja, né, assim, uma ordem que eles obedeçam, mas de fato a coisa tá meio terra devastada, assim, na categoria. Tá bem difícil, pô. O Léo falou tudo, né, Davi? Acabei de casar uma próxima luta pra ele e o Léo matou a charada aí mesmo, né? Com certeza, o Daniel Cormier nem devia mais estar no ranking, né, na verdade. É verdade. Vamos ver o que a gente traz aí pra esse meio pesado. E uma outra luta que eu separei também foi o Leon Edwards, que era até então o número 10 da categoria. Ele venceu Gunnar Nelson, que era o número 13. Então, essa sim que eu tenho certeza que foi uma decisão dividida, porque até o Leon Edwards, quando viu que um dos árbitros deu pro Nelson, ele fez uma cara meio estranha. Foi pela categoria meio médio. E Léo, você
O que você achou da luta? Foi uma luta bem técnica, né? Pra quem gosta de MMA, por mais que não foi uma luta emocionante com relação a pontos altos da luta, de acertar e você achar que o outro vai vencer, foi uma luta meio embolada ali, que teve muito estudo, a gente viu ambos os lutadores trocando de dimensão da luta, indo pro solo, em pé. O que você achou, Léo? Então, sou suspeito para falar que eu sou muito fã do Gunnar, né? Ele tecnicamente é um primor. Infelizmente, que fisicamente 90% da categoria é maior que ele, né? E essa luta, foi uma luta legal, cara. Foi não é o tipo de luta que igual o Mestre Orsano gosta, que é aquela coisa de bate sem defesa, cai babando, né? Vamos rodar o braço, que é luta em pé que o povo gosta. Não. Foi uma luta, e até a luta de solo foi interessante. Aquele aquele meio pro final do primeiro round foi muito legal, cara. Tipo, o Gunita pegou as costas, o Leon conseguiu reverter a posição, caiu por cima. Quando ia começar um ground and pound um pouco mais vigoroso, acabou o round, teve uma movimentação, estudo. Eu gostei bastante da luta, né? Para quem é amante das situações da luta, foi um prato cheio. E realmente foi uma... Eu vi clara a vitória pro Leon, né? Não acho que... Por mais que a luta tenha sido apertada, não consigo ver uma vitória do Nelson na luta. Eu achei que o Leon praticamente dominou quase que os 3 rounds por inteiro. Ele lançou muito mais golpes que o próprio Guni, né? Derrubou com uma certa facilidade maior, né? Então achei que a vitória para ele foi mais fácil. É verdade. E Gabriel, isso o Léo falou com relação ao tamanho do Gunnar Nelson, e é verdade, mas ele seria muito beneficiado se abrissem essa nova categoria que tanto falam, né, entre os leves e os meio médio, né, que o leve vai até 70 quilos e o meio médio que vai até 77. Então é um espaço de peso, assim, é uma distância que tem muita margem, onde para você estar numa das categorias, se você for um cara alto e lutar nos meio médio, ou por exemplo, o Gunnar Nelson, ele não é tão grande, então ele sempre vai pegar alguém ali com uma estatura maior que a dele. Só que se ele lutar nos leves, ele tem que cortar muito peso. E falam que ter uma categoria intermediária, que seria, não sei se entre 70 e 77, algo em 73, 74 quilos ali, o Nelson seria muito beneficiado, né? Davi, te juro por tudo que é mais sagrado. Enquanto o Léo Pai estava falando sobre isso, eu estava pensando justamente disso. Quando o Léo comentou uma coisa do Guni sobre o tamanho dele, eu estava pensando como ele deveria estar nessa categoria nova. Como o UFC tinha que criar essa categoria 165, né, 165 pounds. Por quê? O próprio Rafael dos Anjos, né, seria beneficiado, né, e muitos atletas iriam para essa categoria com certeza. Então, assim, primeiramente ele tem um tamanho que não vai conseguir render muito na categoria peso meio médio. Como o Léo comentou, ele é super técnico, faixa preta, né, de jiu-jitsu e de karatê também, se eu não me engano. É um atleta extremamente técnico, né, ele, em todas as frentes ele é super credenciado, mas o que acontece chega na hora que você tá lá no top 10 em diante, é só atletas, né, extremamente capacitados, técnicos e gigantes, com muita força física, né? O próprio campeão mesmo, né? E assim, falando da luta, eu achei que quando deram decisão dividida, eu tomei um susto, falei, gente, o que estão vendo essa luta? Foi a decisão unânime clara ali, como o Léo até colocou anteriormente. Para mim não teve dúvida, uma decisão unânime, né, a favor do inglês. Porque eu acho o seguinte, o inglês, muito curiosamente, né, desde o começo da luta, estava, a hora que ele clinchava com o Guni, ele sempre desferia uma cotovelada, né, de esquerda. A luta inteira ele ficou mostrando, né?
A luta inteira ele fez esse golpe, até que um momento ele conseguiu encaixar pra valer aquele golpe ali, que abriu, fez aquele hematoma gigantesco na cara do Nelson. Enfim, lutou super bem, ganhando um adversário duríssimo, que é o Guni, como o Léo Paes me ensinou no começo do Nocautecast, né? Guni. E, enfim, agora tem todo um top 10 pra ele, né, adiante aí. Vários adversários para ele crescer na categoria e continuar essa série 7 vitórias consecutivas. Ele só perdeu até hoje pro Kamaru Usman mesmo, né? Lá atrás, em 2015, tem a ideia, que é o campeão atual, entendeu? Perdeu também do Claudio Henrique da Silva, né? Lá em 2014, mas mais recentemente foi pro Kamaru Usman e agora tem 7 vitórias consecutivas, ou seja, tá voando também. Eu queria muito ver agora, enfim, não posso falar de lutas a seguir, porque eu já casei essa luta pra ele também. Confiram adiante no programa. Exatamente. Então só pegando um ganchinho aí desse assunto que nós falamos, né, sobre essa categoria que seria interessante ser feitas de 165 libras. Cara, logo que saiu as regras unificadas, o Alexandre Matos, que é um amigo nosso, editor-chefe do MMA Brasil, ele escreve também para o próprio UFC. Ele fez uma matéria falando justamente sobre o que seria, né, mais ou menos ali o top 15 de uma categoria de até 74 quilos, mais ou menos. Olha só, isso para o público ter uma ideia de como seria essa categoria de 74. Alex Cowboy, Breno Dariush, Cerrone, Gunnar Nelson, Islam Makhachev, James Vick, Masvidal, o Nurmagomedov, né, o campeão da categoria do leve, pode subir, Nate Diaz, Rafael dos Anjos, Rashid Magomedov e o Tony Ferguson. Olha essa categoria que seria criada, se não seria tenebrosa, cara. Não. E sem desfalcar tanto as outras duas, né? Não, sem desfalcar. A categoria dos leves ainda seria uma categoria maravilhosa, né, que tem gente ali para fazer 5 categorias, e a categoria dos meio médios continuaria muito forte, cara. Você falou Kevin Lee aí, Léo? Não, mas pode entrar também. Esse é o que entraria, que já pediu já publicamente, entendeu? Então assim, nós vamos acabar entrando numa outra polêmica aqui, né, que é o fim do cinturão dos moscas, mas eu gostaria que ao invés de acabarem com o cinturão, na verdade eles criassem essa nova categoria. Eu acho que ficaria mais legal, nós teríamos mais possibilidades de lutas, mais casamentos, um campeão a mais. Eu acho que ficaria muito legal, cara. E categoria nunca é demais também, porque querendo ou não distribui mais os atletas, até tirar o mosca também, é só comercialmente pro UFC vender mais ou menos luta, porque quanto mais categoria, mais entra lutador. Então não faz muito sentido isso esportivamente, né? Tipo, como um esporte, você tem que englobar cada vez mais e fazer os atletas estarem mais confortáveis ali para mostrar seu melhor rendimento. Enfim. E vamos então agora para a luta principal, Darren Till versus Jorge Masvidal. Darren Till, que era o número 3 da categoria, meio médio. Essa categoria que está tendo muita luta ultimamente, tá mexendo bastante nos rankings, nas possibilidades de luta, que lutou contra o Jorge Masvidal, número 11. Masvidal que estava parado um tempo, participou de reality show, voltou agora, meio que foi um cara escolhido para lutar contra o Darren Till, que foi num evento em Londres, porque o Darren Till é inglês. Só que Masvidal jogou água no chope dos ingleses lá. No segundo round, conseguiu encontrar um golpe onde nocauteou o Till, que, foi um nocaute feio. Till caiu, que eu brinquei no começo do cast da Arena O2 sobre trazerem oxigênio, porque, se eu não me engano, acho que teve um dos médicos que entrou com uma mascarazinha lá no octógono, mas enfim, foi uma luta bacana. E vocês, rapaziada, surpreendeu a todos, eu sei disso. E que alguém imaginou que poderia ter acontecido isso num nocaute tão rápido? Gabriel, você achou que em algum momento poderia ter acontecido isso logo no começo da luta, assim, no segundo round? Olha, a gente sabe que o MMA é um esporte fascinante por isso.
que ele é imprevisível, né? A todo tempo algum atleta vai chocar o mundo. Eu não imaginava, eu apostei no Tio, mas sabia das condições técnicas do Jorge Masvidal, que é um atleta experiente, já passou por várias guerras, e ele sempre, né, dá show pra galera, né? Já lutou com o Steven, vinha de 2 derrotas, né? Tinha essa questão também na mente dele, né? Já vinha de 2 derrotas, mas o Tio também vinha de sua primeira derrota para uma luta de cinturão contra o ex-campeão Tyron Woodley, no qual ele não desferiu nenhum golpe no campeão, né, no ex-campeão atualmente falando. Então isso mexe com o psicológico do atleta, né? Como é que ele vai se portar? Ele quis ficar na categoria, porque o Tio falou que iria para categoria médio, né? E não foi. Ou seja, então era um lutador que também estava muito longe no ranking para ele. Como é que foi essa preparação do Tio? Será que ele levou a sério mesmo? Será que ele estava com sangue nos olhos? Porque eu confesso, eu sou fã do Tio, né? Ele tem muito mais armas do que ele mostrou naquele começo de luta, embora ele tenha dado um knockdown, né, já no início, poderia de repente até ter finalizado aquela luta ali de alguma maneira, mas não conseguiu. O Jorge Masvidal mostrou experiência, respirou, voltou com tudo, e foi muito rápido naquele golpe que nocauteou, né, gente? Foi um 2 ali que ele simplesmente foi muito rápido. Então, o mérito dele. Pois é, na luta, o Tio, ele é um cara que se impõe no octógono, né? Ele tem um posicionamento, assim, que eu até comentei num dos programas passados, que ele lembra meio que o McGregor, que é aquela postura que é onde ele fica com o pé na frente, mais adiantado, e é meio que para dar um espaço ali para ele tanto esquivar quanto ele entrar com golpe. Então ele entra, e ele tem até o Luciano Andrade comentou isso na luta, que ele tem um jeito de caminhar na luta onde ele não dá espaço pro oponente, mesmo quando ele dá um golpe, automaticamente você retorna, né, se o golpe não acertou, não fez grande diferença. Geralmente o contragolpe pode ser uma arma do oponente, só que o Tio, ele tem uma passada onde ele sempre se mantém à frente do oponente. Então assim, ele é um cara que tem um jogo muito imponente pro adversário. Só que a gente viu que durante a luta, o pouco que teve, né, 2 rounds, 1 round e meio, alguma coisa, acho que foi 2 minutos do segundo round, alguma coisa assim, o Masvidal, ele foi acertando algumas mãos que o Tio meio que fazia cara de que não tinha acertado, que não pegou, mas, Léo, era onde o Masvidal estava encontrando um certo espaço onde ele estudou para chegar onde ele quis, né? Eu acho que assim, além de todo o estudo e os méritos do Masvidal, e foi uma coisa que a gente comentou, né, no podcast anterior, que o Masvidal é um cara de muito, muito coração, ele acredita muito no queixo dele, é um cara que vem, né, dessas rinhas que tinha, né, que o próprio Kimbo, né, fazia. Então é um cara que aguenta muita pancada. E além de todo o quesito técnico do Tio, que é um bom lutador, mas eu acho que dessa vez ele exagerou um pouquinho no quesito displicência. Ele costuma fazer isso, que é uma forma de fazer o adversário entrar pro jogo dele. Ele tem um jogo de entrar e sair muito rápido, ele tem uma envergadura muito boa, ele é um cara grande que se impõe muito. Então ele acredita muito, né, no poder de absorção de golpes dele, mas eu acredito que essa luta ele passou um pouquinho do tom do acreditar que o golpe do Masvidal não entraria. E se você vê o movimento que entra, aquele jab direto do Masvidal, o Tio ele tá completamente com a guarda baixa, tá andando para trás ao invés de sair lateralmente. Então foi um convite, foi um mérito grande do Masvidal de encontrar essa brecha, e foi uma completa displicência do Tio de fazer uma coisa dessas com um lutador profissional. E o Masvidal, assim que acabou a luta, né, ele estava dando uma entrevista para a ESPN, e o Leon Edwards estava passando lá no fundo, gritou umas coisas falando que ia pegar ele. Aí o Masvidal meio que começou a falar: se você quer falar alguma coisa, vem falar na minha cara. E foi andando na direção dele. E assim, o Masvidal depois deu uma desculpinha lá, falando que ele foi apenas conversar com as mãos para trás, conversar com o Edwards. E quando ele chegou perto, falou que o Leon levantou a guarda como se fosse se preparar para lutar, e ele
como é um cara que vem, como o Léo bem falou aí, cara que vem das lutas de rua, ele falou que ele nunca permite que as pessoas demonstrem essa imponência pra cima dele, e ele queria já se preparar e foi pra cima do Edwards, soltou um combo ali de umas 5 ou 6 porradas na cara do Edwards, que machucou o Edwards, cortou ali, o pessoal do Deixadiço separou. E Gabriel, até depois, quando acabou o evento, a gente ficou conversando ali no grupo, né, do Nocautecast do WhatsApp, e a gente conversou ali se perguntando, será que vai ter algum tipo de punição? Porque o Dana White já falou várias vezes que não permite que lutadores lutam backstage, mas ele gosta dessa ideia, né, de já criarem uma historinha ali pra vender uma luta no futuro, né? Eu entendo que ele tem que manter uma civilidade na empresa, né, logicamente, pra dar o exemplo, mas a gente já viu vários casos que a própria UFC já usou filmagens do Conor McGregor jogando, né, o carrinho de mão no ônibus. Então, quer dizer, né, para promover o maior pay-per-view da história da empresa, né, que foi Conor versus Khabib Nurmagomedov. Eu acredito que eles vão querer casar essa luta sim, porque pelo hype envolvido, né, virou uma história, e acredito que o Dana White já se pronunciou, falou que não vai punir o Masvidal dessa vez. Eu não entendi também por que não. Falou, em alguma entrevista ele comentou sobre isso sim, alguém perguntou pra ele, ele falou disso sim, e falou que ele tem que aumentar o número de seguranças nesses casos, tem que cuidar mais, né, os camps de cada atleta, principalmente de cada peso, para ficar separado, porque isso dá confusão, e foi que deu confusão. Eu achei que foi um baita migué do Jorge Masvidal falar que o outro veio pra cima dele. Ele mandou meio rápido, eu fiquei impressionante com a rápido, né? Impressionante, ótimo. Com a rapidez do golpe do Masvidal reto, cara, que abriu um talho no Edwards. Enfim, a luta tá vendida já. Se o UFC é uma máquina de fazer dinheiro, né, fazer entretenimento para nós, público, vai fazer essa luta acontecer, com certeza, entendeu? Não vai ser bom jogo pro Masvidal, que tá no número 5 do ranking, e lá atrás tá o Leon Edwards em 10º, então pra ele não vai querer casar essa luta não. É verdade. Ô Léo, a gente tava comentando do Gunnar Nelson, que ele tem um porte físico que ele poderia muito bem descer, mas o Tio também, ele é um cara bem grande, né? Você acha que ele poderia tentar subir nos médios? Então, cara, esses são assuntos que toda vez que esses dois lutam, né? Tanto o Tio quanto o Gunnar, são assuntos recorrentes, né? Um a gente fala que tem que descer e o outro a gente fala que tem que subir. Porque, cara, impressionante como o Darren Till é grande, é enorme. E não é porque o atleta é grande que ele sempre vai ter uma vantagem física. Tudo depende do corte de peso dele. E o próprio Till já falou que o corte de peso dele é muito ruim. Na luta pelo cinturão mesmo, quase que não acontece a disputa porque o Till quase não bateu peso, né? Então, dependendo de... Óbvio que eu não faço parte do camp do cara, mas dependendo de como é o corte dele, seria sim uma questão dele subir. A gente tá vendo grandes exemplos aí de lutadores subindo e fazendo boas lutas, né? O próprio Poirier é outro lutador depois que subiu, entre outros, né? O Itaker, campeão da categoria de cima, né? O Itaker, exatamente, o Marreta, né? São todos lutadores que subiram e vem mantendo, né, uma boa postura para a luta. Então, de repente, pro Tio subir é até um fôlego novo para ele conseguir essa possibilidade de dar uma guinada na carreira dele, levando em consideração que a categoria dos médios não tá esse poderio todo, não. Boa. E hoje a gente não contou com a participação do mestre Orsano, mas a gente vai ter um quadro novo aqui onde o mestre sempre vai dar o ponto de vista dele sobre os eventos, ou que passou ou o futuro. E dessa vez ele escolheu por falar do evento que passou, do Darren Till versus Masvidal. Vamos ver se o mestre gostou desse evento, o que ele achou.
hate ou hype? Fala, rapaziada do Nocautecast, passando aqui pra falar com você que perdeu o seu sábado à tarde para ficar assistindo Jorge Masvidal versus Darren Till com a esperança de ver uma vitória significativa do Till. Para você que esperava que o Till fosse se reerguer, lutador que faz uma luta medíocre como ele fez com o Tyron Woodley, isso nem lutador é, rapaz, tá? Foi atropelado por Jorge Masvidal, que é um lutador subestimado, mas tá aí. Foi um dos nocautes mais feios e ridículos que eu vi na minha vida um lutador tomar. Mais feio. Então, Darren Till nunca serão, jamais serão, entende? O matchmaker da casa. Olá, meus amigos do Nocautecast. Aqui é o Gabriel Satter com o casamento da casa. Isso é, a difícil missão de casar a próxima luta de quem? De Jorge Masvidal. Ele que chocou o mundo no último UFC Fight Night em Londres, nocauteando Darren Till. Incrível mesmo. Bom, se eu fosse o manager do Jorge Masvidal, o que eu faria hoje? Quem eu casaria pra ele amanhã, no futuro, assim que ele recuperar? Bom, olhando no ranking, ele estava em 12º colocado no ranking semana passada, hoje está em 5º lugar no ranking peso meio médio, ou seja, acima dele tem quem? Rafael dos Anjos em 4º, Steven Thompson, que ele já lutou e perdeu, em 3º lugar, Colby Covington, que está em 2º, mas é amigo dele pessoal, treinam juntos, não vão lutar, e o ex-campeão Tyron Woodley, que é o número 1, né, desafiante número 1 da categoria peso meio médio. Acredito que, se eu fosse o manager dele, eu queria mirar na lua, né, e pegar o Kamaru Usman. Só que isso não vai acontecer, minha gente, não vai mesmo. Então, com isso, eu casaria ele contra Rafael dos Anjos, que é o número 4 do mundo, uma luta boa para ele tentar, de fato, angariar seu espaço como o principal contender depois que o Colby Covington lutar com o Kamaru Usman. A próxima luta que eu vou casar é pro atleta Dominick Reyes, esse prospecto da categoria meio pesado. Ele está em 5º lugar no ranking, subiu 3 posições agora com a atualização do ranking. E qual luta faria sentido para ele? Ele quer o John Jones, mas no momento eu acredito que o UFC vai casar John Jones contra Thiago Santos lá em julho. Essa é a minha aposta, hein? Fica aqui registrado. Aquele evento de julho que o UFC gosta de dar um carinho especial. Com isso, acima do Dominick Reyes, que é número 5, tem número 4 Anthony Smith, número 3 Marreta e o Gustafsson, número 2. Como o número 2 e o número 4 Anthony Smith estão já com luta marcada entre eles em junho, 1º de junho na Suécia, tem o Daniel Cormier, primeiro do ranking, que não vai voltar tão breve, minha gente. Ele tá campeão peso pesado, não tá pensando em descer mais para a categoria meio pesado, sendo bem realista mesmo. Então, valeria até a pena tirar ele do ranking, na verdade, aqui nesse ranking do UFC. Mas esse não é meu trabalho agora. Meu trabalho é casar uma luta pro Dominick Reyes. Com isso, a minha escolha é Corey Anderson. Por quê? Todo mundo acima do Dominick Reyes já tem luta marcada. Abaixo dele já lutou contra o Volkan, que é o número 7. E o Corey Anderson vem de 3 vitórias consecutivas. Se não fosse uma Marreta, poderiam até casar o próprio Corey Anderson contra o John Jones até, pela sequência de 3 vitórias que ele tem. Então seria uma luta muito interessante até pro Dominick Reyes se testar contra um cara alto, com uma envergadura grande também, que é o Corey Anderson. A próxima luta que eu quero casar é pro Leon Edwards, que venceu no último UFC em Londres, bateu o Gunnar Nelson, que agora desceu uma posiçãozinha e está em 14º do ranking, e o Leon Edwards está em 10º. Bom, uma divisão inteira pela frente para ele poder angariar novas vitórias, aumentar essa sequência de vitórias e daqui a pouco, quem sabe, pedir um title shot aí na pra frente. Mas tem muitas águas para rolar, né? Porque se você analisar aqui, o ranking, acima dele tem o Rob Lawler em 9, 8º o Santiago Ponzinibbio, em 7º tem o Darren Till, que eu particularmente adoraria ver o embate dos dois para ver quem que é o número 1, né? O inglês número 1, 7-7 no UFC. Seria um belo tirateima nesse sentido. Mas depois do evento, não sei quem já viu esse vídeo, rolou um desafio dele com Jorge Masvidal, que infelizmente
fora do octógono, vieram as vias de fato de trocar alguns golpes, né? Até abriu o rosto do próprio Leon Edwards, que quer muito o Jorge Masvidal. Então, por conta desse hype, minha gente, que foi gerado pós-luta, eu casaria esses dois para ver o que vai acontecer. E, assim, tendo em vista, né, a parte do Leon Edwards, porque eu acabei de casar o Jorge Masvidal e não casei com o Leon. E pro Masvidal, que tá lá em cima, número 5 do ranking, não é interessante, mas pro Leon é muito. Até porque ele tomou um corte embaixo do olho e com certeza deve estar com isso remoendo na sua memória, na sua mente. UFC Fight Night Thompson vs Pettis vai rolar agora, dia 23, às 8 horas, na Bridgestone Arena, que vai rolar nos Estados Unidos. E eu separei algumas lutas aqui que a gente pode dar um destaque. Uma delas é, até que enfim, a luta do José Formiga versus Davidson Figueiredo pela categoria dos moscas, porque essa luta já tinha sido casada. Aí o Davidson Figueiredo, mais conhecido como Deus da Guerra, ele teve um problema, ele achou que não ia dar tempo para ele fazer um camp, ele acabou desistindo da luta. E o Formiga, que é o número 1 da categoria, e o Deus da Guerra, que é o número 4. Bom, se eles estão casando essas lutas no Moscas, é que, por mais que a gente fale aqui do fim da categoria, né, Gabriel? É sinal que ainda ela está por continuar por um tempo ainda, né? Com certeza, eu confesso que pra mim não tinha que acabar essa categoria não, tinha que manter essa, claro, abrir a que a gente falou nova anteriormente aqui, né, de 165 libras, mas eu manteria essa categoria. O UFC tem muitos eventos, tá carente tem horas assim, de atleta, a gente vê que o evento mal acabou. Um exemplo, ó, o evento do John Jones contra Anthony Smith foi dia 2 de março, o UFC acabou de marcar uma luta pro Anthony Smith, pois e na entrevista com o Ariel Helwani, confessou que não estava preparado psicologicamente para aceitar uma luta agora tão rapidamente. Então assim, eu achei que foi você vê que o UFC precisa o quê? Movimentar de eventos, lutadores. E é uma opção, eles têm como manter sim, por mais que de repente não venda tanto, é importante manter esse plantel de lutadores. É verdade. E, Léo, essa é uma luta bem interessante, né? O Formiga, que é um cara muito técnico, tem um jiu-jitsu bem de ponta, ele vai encarar o Davidson Figueiredo, que no UFC eu acho que, se eu não me engano, ele fez 2 lutas. Ele é relativamente novo, mas ele tá vindo de algumas performances bem bacana. Já chegou ao número 4 ali da categoria. É uma luta bem legal, né, Léo? Essa do Deus da Guerra versus Formiga. Então, o Davidson, na verdade, ele tá fazendo a 4ª luta dele no UFC, né? Ele estreou no ano retrasado no UFC do Rio de Janeiro, né? E ele vem de 4 vitórias seguidas, sendo as 2 últimas por nocaute, né? E cara, ele é um atleta explosivo, ele é um atleta técnico, ele é um atleta que vem mostrando muitas qualidades para essa categoria. E o Formiga já é um atleta mais rodado, é um atleta que tem um background no chão que não tem nem comparação, né? É um campeão do ADCC, é um cara que tem uma bagagem muito grande, né, na luta de solo, e ainda vem tentando desenvolver a trocação dele. Então, ao meu ver, vai ser uma luta bem legal entre brasileiros, cara. E mais uma vez, né, fazendo coro aqui ao que o Gabriel falou, essa categoria não deveria nunca deixar de existir. Ao contrário do Messi Orsano, né, que detesta a categoria. Cara, eu acho essa categoria muito legal, só tem atleta técnico, você não vê luta feia, né? Você pode ver luta chata por outros motivos, depende, é claro, daquilo que você gosta, mas luta feia você não vê, né? Então, e outra que é um cinturão. Se o UFC tivesse gastos com essa categoria, uma coisa, mas você não tem gasto, né? Então eu acho que a categoria tem que ser mantida, e essa é uma luta que vai ser bem interessante para esse card aí. Eu estou com o Léo, viu? Quero deixar clara a minha declaração aqui. Estou com o Léo. Considero a categoria muito técnica, gente. Maravilha. E aí, falando agora de uma outra luta que eu quero comentar, que é a Curtis Blaydes versus Justin Willis,
que é a categoria pesado. Se uma é o Moscas, que o Orsano não gosta muito, essa ele pira. Então temos o Curtis Blades, que é número 4 dos pesados, que vai encarar o Justin Willis, número 10. E essa luta tem um nome interessante, que é o Justin Willis. Ele tá vindo já no UFC, ó, ele tá vindo de 4 vitórias. E já o Curtis Blades, ele tá com aquela derrota que ele teve contra o Ngannou, que ele foi nocauteado no começo da luta. É uma luta interessante, né, Gabriel? Onde o Curtis Blades tem um wrestling que pode diferenciar um pouco na categoria dos pesados. E tem o Justin Willis aí, que ele tem um porte, ele lembra muito o estilo do Cormier, né, de pujança física, assim, não de estilo de luta. O que você acha dessa luta, Gabriel? Sem dúvida, o Willis está vindo num momento de 4 vitórias consecutivas no UFC, bateu o Mark Hunt em dezembro do ano passado, enfim, e o Curtis Blades vem nessa derrota, e ele mesmo falou após a luta com o Ngannou, falou, gente, eu vou voltar na próxima luta com a minha confiança inabalável, entendeu? Foi o nocaute que ele tomou, ele sabe, é a segunda vez que ele perde pro Ngannou, realmente é uma pedra no sapato dele, mas o Curtis Blades é um atleta que pra mim deveria estar lutando com o Stipe Miocic, na verdade, porque o Miocic tá parado tanto tempo, não sei se ele não quer lutar, entendeu, por conta do nascimento do filho, da filha dele lá, não lembro de cabeça se é filho ou filha, se ele ganhou, mas essa luta desse final de semana entre esses dois atletas, o favoritismo pra mim vai pro Curtis Blades, tem tudo pra acabar com essa sequência de vitórias do Willis, que realmente é um cara que tem uma pujança física muito grande, vem incomodando, tem o wrestling também que incomoda os adversários, pesa bastante, então vai dar pra mim Curtis Blades, que também tem um wrestling finíssimo. Maravilha. E Léo, nessa categoria dos pesados, realmente eles são mais lentos, né, devido ao tamanho, pujança física, mas o Curtis Blades, ele tem até que uma movimentação diferenciada também para um pesado, por mais que ele seja bem grande, bem robusto, ele tem um grappling que também é um diferencial na categoria. E o que você aposta, Blades ou Willis? Cara, é difícil fazer aposta, cara, nesses pesos pesados de segunda categoria, né? Se você tirar o topo da categoria ali, Miocic, o Cigano, depende do casamento, Ngannou, né? É uma categoria que esse segundo esquadrão, né, que vem ali, o Blades, Lewis, Olenik, o Willis, Tibura, é uma galera que você pode apostar e aí o cara faz uma bobagem, pode acabar entrando um soco do adversário a qualquer momento, então apostar é difícil, cara, mas pelo que vem mostrando, pode ser uma luta de primeiro round não tão interessante assim, porque o Blades, né, é um cara que tenta se movimentar mais, é um cara que tenta fazer uma combinação de golpes, de mão um pouco mais alinhada, né? E o Willis, no caso, ele vai pro jogo de abafa. Eu não sei, e assim, o Willis já mostrou que esse jogo de abafa dele é muito interessante, porque das 4 vitórias que ele teve, 3 foram na decisão. E peso pesado e para decisão a gente sabe como é que é, né? E ele tem chegado nessas decisões até que relativamente inteiro. Então eu digo que eu apostaria na vitória do Willis, justamente porque ele pode fazer um jogo de abafa contra o Lewis e cansar contra o Blades e cansar o Curtis e acabar levando na decisão essa luta aí. Maravilha. Então agora vamos para a luta principal do evento, Stephen Thompson versus Anthony Pettis, pela categoria meio médio. E o Stephen Thompson, que é o número 4 da categoria, vai encarar o Anthony Pettis, que se você pegar na divulgação do UFC, quando eles colocam essas lutas, de um tempo pra cá eles têm feito isso, de colocar o número da categoria no ranking do lado do nome do lutador. E o Pettis vai estar lá, número 8, mas na verdade ele não é dessa categoria, né? Ele é da categoria de baixo. E é uma luta curiosa, eu andei vendo algumas declarações do Pettis, que ele quem pediu essa luta, ele foi até rápido meio que a negociação dessa luta, porque ele mandou uns tweets ou alguma coisa assim,
desafiando o Stephen Thompson. E Thompson na hora comentou ali, eu aceito, seria uma honra lutar com você. E eu vi que o Pettis andou falando que ele tem notado que o corte de peso tem dificultado dele mostrar a capacidade do jogo dele. Só que eu não sei, vamos ver. Eu andei pensando bastante sobre essa luta. E se a gente começa a pensar no próprio Anthony Pettis, ele tem muitas armas, né? Mas a diferença de tamanho é muito, muito grande. E o Stephen Thompson tem um jogo, uma movimentação diferenciada. Gabriel, o que você acha? O Thompson, eu acho que ele fez uma ótima escolha. Eu não sei se a do Pettis, a gente vai falar se a escolha dele foi boa de pediu pro Thompson. Mas o Thompson, eu acho que ele fez uma escolha boa, de uma forma inteligente, porque na categoria, se você vê, os wrestlers estão dominando ali. O top do campeão até o top 3 ali, que vai ter o Colby Covington, o próprio ex-campeão Tyron Woodley e o Kamaru Usman, são wrestlers de ponta. E o Stephen Thompson já tentou 2 vezes contra o Tyron Woodley, não conseguiu muita coisa. E eu acho que ele fez isso aí para meio que deixar a categoria, o topo da categoria ali, dar uma conversada entre eles ali e se resolver. O que você acha, Gabriel? Antes dessa luta ser casada, eu vi o Stephen Thompson dando uma entrevista no qual ele falou que queria lutar e não tinha adversário no momento para ele lutar. E quando apareceu essa luta foi um milagre, porque ele queria muito lutar, não queria ficar parado, já estava treinando, ele não para de treinar. E queria, enfim, lutar com qualquer pessoa que aparecesse mesmo. Pro show, uma luta com o Pettis, que já é um ex-campeão, embora seja do peso leve, é uma ótima, pra gente, nós fãs, podemos, nos divertirmos nesse final de semana. Eu adorei o casamento da luta. Para o Thompson, foi ótimo, como eu disse, o ex-campeão mesmo sendo peso leve, e tem tudo para ganhar. Ganhando do Pettis, que é uma lenda do esporte, embora de outra categoria, mas é uma lenda do esporte, ex-campeão, então adiciona pro currículo dele mais uma vitória se ele ganhar, e ele tem uma vantagem, ele é maior, ele tem um jogo também muito complicado de decifrar. O próprio Tyron Woodley, quando lutou com o Stephen Thompson pela primeira vez, empatou, ficou extremamente incomodado, que teve que investir demais no camping dele para achar sparrings que pudessem ao menos assimilar o mínimo, de movimentação para enfrentar o Stephen Thompson. Muita gente nem quer enfrentar ele, o próprio Masvidal enfrentou o Thompson e perdeu. Então, assim, pensando na categoria, o Kamaru Usman ter vencido o Tyron Woodley foi ótimo pro Stephen Thompson, e para a categoria também poder rodar um pouco mais, e quem sabe no futuro o Stephen Thompson ter a sua disputa de cinturão contra o Kamaru Usman, que vai ser algo interessante de ver, eu acredito que o Stephen Thompson ganhe, tem um favoritismo, mas é claro, se cai pro chão numa guarda ali, o Pettis, jogando da guarda, é um dos poucos finalizadores do UFC que gosta de jogar na guarda e tem um chão afiado. Então, na parte de chão, eu acredito que o Pettis seja mais técnico até do que o Stephen Thompson, podendo finalizar o Karateka. Mas enfim, luta é luta, eu vou de Thompson. Boa. E isso que você falou é verdade. O Pettis, ele vai ter uma diferença de tamanho, mas se tem alguém no UFC que pode surpreender, é o Pettis, Ele tem uma bagagem em todos os quesitos de luta, tanto no chão quanto em pé, diferencial. Ele tem uns chutes que, parece um jab, são muito rápidos os chutes dele. E no chão também, ele é bem arisco e ele pode... De repente ele poderia usar... Léo, o que você acha? Ele poderia usar uma tática parecida com o que o Capoeira usou na última luta dele? Levar o cara para uma armadilha e conseguir finalizar, alguma coisa assim? O que você acha, Léo? Então, eu acho difícil, cara. Tudo que envolve essa luta aí, eu tô achando ela meio estranha, sabe? A negociação, como ela foi feita, essa provocação do Pettis, que ele não é um cara tão vocal assim. Eu entendo o Thompson aceitar a luta, pra ele é bom, é dinheiro que entra, é uma imagem dele que ele vende, ele não precisa necessariamente enfrentar alguém da categoria para dar uma repaginada na categoria. É mais um V de vitória ali no cartel dele que ele pode obter,
É um estilo de luta que agrada ao Wonderboy, né? Então assim, o Wonderboy tá muito bem, tranquilo, né? Eu tava olhando as odds dessa luta, cara, eles estão pagando em média de 4,5 para cada real investido no Anthony Pettis. Ele tá pagando 1,22 para a vitória do Thompson. Então é uma diferença grande. É a maior diferença, aliás, do card na noite, né? Então vamos ver. Assim, eu tenho receio um pouco de a gente estar olhando e falar, não, são dois ótimos trocadores, são dois ótimos lutadores em pé. E no fim, cara, eu tenho minhas desconfianças de que essa luta pode não ser tão boa, tirando que pode acontecer um nocaute. Porque o Stephen Thompson, ele é um cara que ataca muito pouco, né? Ele é um cara que gosta de ser um contragolpeador, é um cara que gosta de ficar mais na dele, fazendo aquele medindo o adversário com os chutes. E o Pettis não é também um cara que é muito pra frente, não é um cara que ataca demais, é um cara que vai ter dificuldade de entrar no raio de ação do Thompson. Então pode acontecer, né, de ser uma luta que a gente está esperando uma grande trocação e vai ser um duelo de encaradas enorme, cara. Então eu tô meio assim com essa luta. Ô Gabriel, quando a gente fala do Pettis, ele que veio pro UFC, ele tem um estilo no UFC diferenciado, né? Porque quando ele tava no auge dele, foi meio que um pouco antes da era McGregor, assim, daquele cara que o UFC tinha como um garoto propaganda. No entanto, que o UFC usou muito o Pettis como propaganda, né? Tinha uma época que mostrava a caixa de cereal com a imagem do Pettis, essa ideia dele do Showtime, de todas as lutas ter um golpe plástico que virava highlight. E desde que ele perdeu o cinturão pro Rafael dos Anjos, eu tô olhando aqui, ele teve a derrota pro Rafael dos Anjos, depois ele teve mais 5 derrotas e 3 vitórias. Então assim, ele tá numa situação que depois que ele perdeu pro Rafael dos Anjos pra cá, ele já desceu ele lutou com o Max Holloway também na categoria de baixo onde ele lutava. Depois ele tá subindo agora para lutar com o Thompson. Ele tá meio que perdido no evento, né? O que você acha que pode acontecer com o Pettis? Até o irmão dele tá com numa situação meio parecida, né? Porque não consegue engatar 2 vitórias seguidas. O que você acha, Gabriel? A gente tentar fazer uma discussão aqui da situação do Pettis hoje? Realmente é uma situação muito delicada, Davi. Você colocou muito bem. Depois da derrota para o Rafael dos Anjos, ele nunca mais foi o mesmo. E muitos atletas começaram a assistir aquela luta do Rafael para pegar como exemplo, né, na hora de montar uma estratégia. Então assim, ele ficou com um jogo meio mapeado, né? Claro, é um atleta perigosíssimo, só que ele perdeu muito da confiança também. Tanto que ele quis descer, tentou bater o peso na categoria de baixo, tinha muita dificuldade de bater o peso pena. E quando batia, estava debilitado. Enfim, pegou o Max Holloway também, que, né, é um atleta fora de série, é um fenômeno nas artes marciais, um cara incrível, um dos maiores pesos-penas da história depois do Aldo aí. Tem tudo para ser também, de repente, até passar o Aldo, se ele se mantiver nesse peso, o Max Holloway. Mas você vê, aí no peso leve, ele não consegue, para mim, ele não tem chance contra nenhum top 5. E contra os top 10, também tá muito complicada a projeção. Lógico que luta é luta, a gente sabe, mas a vida dele no peso leve tá muito complicada. Então, tanto que ele falou, não, vou subir de peso, né? Eu tô imaginando que ele deve ter pensado para querer pegar uma encrenca que é Stephen Thompson. Ele falou, vou subir, né? Vou dar uma alegria pros fãs, vou também não desidratar tanto, o que a gente vem conversando também. Eu acredito que o Pettis, Léo, seria um atleta para lutar na categoria que a gente estava falando aqui anteriormente, né? Das 73,5 kg, 74 kg, a super leve aí. Eu acho que o Pettis seria um atleta que iria querer lutar nessa categoria. Daria um frescor para a carreira dele. E eu acho que é o que ele está tentando fazer agora na categoria 77. Né, se reinventar. Exato, né? Se aquela categoria que a gente saísse do papel,
Eu acho que seria um ar novo para o Pettis. Ô, Léo. Um ar. Oi. O Pettis estava nessa lista que o Ale levantou? Tava. Ah, bacana. Ah, foi mal, não lembrei também. Eu também não lembrei. Fala aí, Léo. Então, assim, ela é uma categoria que... Porque, assim, hoje o Pettis, infelizmente, ele condições nenhuma de baixar a categoria. Ele não consegue fisicamente baixar. Então, ele está preso na categoria dos leves, que ele já não é um atleta, assim, tão grande assim para a categoria, e não tem condições nenhuma de lutar na categoria de 7-7. Fisicamente, ele fica abaixo de todos, isso sem dúvida. Então a categoria de 7-4 para ele seria um novo frescor para ele muito grande, né? Mas aí a gente está falando só de um si, né? E aí a categoria nem existe, então fica muito difícil. Mas seria muito bom para ele e para outros lutadores que se essa categoria existisse. É verdade. Bom, a gente traçou um panorama bacana aí. Vão ter algumas outras lutas que podem trazer um entretenimento bacana, mas essas que a gente levantou foram alguns destaques que eu separei aqui pra gente. E antes de terminar, rapaziada, queria só levantar mais um tópico aqui, que eu lembrei também que no evento do Tio versus Masvidal, a gente teve, durante o intervalo de uma das lutas ali, a gente teve um anúncio que foi a inserção do Michael Bisping ao Hall da Fama. E eu vi muita discussão em redes sociais, o pessoal comentando do Michael Bisping, que o pessoal até gosta de levantar como se uma coisa justificasse a outra, falar que não, mas era para o Marco Ruas estar no Hall da Fama. Léo, o que você acha do Michael Bisping no Hall da Fama? Você gostou dessa iniciativa? Cara, as pessoas têm que entender que o Hall da Fama, ele não é só para lutadores campeões, ele não é só para lutadores que tiveram um longo caminho de vitórias. Não, o Hall da Fama é para você homenagear atletas que fizeram parte da sua história de uma forma que marcaram. E isso o Bisping ele fez muito bem pro UFC. Durante muito tempo o Bisping ele carregou a imagem do europeu pro UFC. Todas as vezes que o UFC quis ir para a Europa, né, antes de algumas chegadas, da chegada do Conor, da chegada da Joanna, né, a chegada, por exemplo, agora do Darren Till, a chegada de outros lutadores, né, do próprio Wolverine, né, holandês, quem levava e quem enchia os cards na Europa, principalmente em Londres, era o Bisping, né? E o Bisping é um cara de uma carreira que é de se elogiar, porque a gente pega muito no pé das pessoas e fala assim, não, esse cara é o 6º no ranking, esse cara é o 7º, é o 10º. Se nós pensarmos que o UFC é a nata da nata, nós estamos falando que o cara é o 10º do mundo naquela categoria. Pois né? é. E o Bisping ficou durante muito tempo naquela meiuca, né, entre o 10º e o 5º do ranking dos médios, né? Ele teve ali, de repente, possivelmente as duas grandes vitórias dele, esportivamente falando, foi primeiro aquela vitória sobre o Anderson, né, que algumas pessoas podem contestar devido a tudo que aconteceu, né, mas ele venceu o Anderson, né, e a vitória dele em cima do Rockhold, né, que foi uma vitória para lavar a alma dele depois de um passeio que ele tinha tomado na primeira luta do Rockhold. E aí ele foi e mostrou como um lutador tem que enfrentar o outro, né? Não entrando de salto alto, e acabou sagrando campeão. Então eu acho merecido, sim, ele entrar, né? É um lutador que termina com muito mais vitórias do que derrotas.
É um lutador que carregou o símbolo inglês durante muito tempo. É um cara inteligente, é um cara que é muito eloquente, é um cara que sabe promover as lutas. Então eu acho merecido sim, cara. Ele tá no Hall da Fama, né? Pô, eu tô separando aqui, Léo. Eu tô dando uma olhada nas lutas do Bisping. Ele lutou só. A grande parte da carreira dele foram com grandes nomes, né? Pô, tem nome aqui, tem Charles Sonnen, tem Vanderlei Silva, Brian Stann, tem Tim Kennedy, Kung Lee, Rocky Rhodes 2 vezes, C.B. Dollaway, Thales Slate, teve Anderson também, Dan Henderson, e ele também é um dos caras que poucos que pode falar que lutou. Eu acho que é o único que lutou com o Anderson e com o Georges St-Pierre, né? Se eu não me engano, eu acho que é o único. Possivelmente é o único que dividiu o octógono com os dois, né? E pode dizer que saiu vencedor de um. Não, então, se você for ver, cara, e fizer as contas, ele enfrentou de campeões ou ex-campeões, ele enfrentou o Vanderlei Silva, campeão da Era Pride, enfrentou o Rashad Evans, enfrentou o Vitor Belfort, enfrentou o Rock Hold, enfrentou o Anderson Silva, o Georges St-Pierre, ele enfrentou, entre outros lutadores, cara, que todos esses que eu citei agora foram campeões do UFC, tirando o Vanderlei Silva, é claro, né, que numa outra época. Mas é um cara que tem um cartel gigantesco. Ele termina o cartel dele com 39, né? 30 vitórias e 9 derrotas. 39 lutas e só 9 derrotas é surreal, né? Exato. Então, assim, o pessoal pegava no pé dele porque ele, infelizmente, sempre que chegava naquele ponto a dar um passo adiante, ele perdia, né? Mas é um cara que tem que ser muito respeitado no MMA, principalmente dentro do UFC. Né? Então acho que sim, acho merecidíssimo ele ter essa honraria, que é o primeiro nome, né, que vai fazer parte, porque assim, todo ano o UFC solta uma lista, né, de lutadores que vai ser homenageado para o Hall da Fama daquele ano, e esse ano é o Bisping, que é o primeiro a ser solto aí, e a homenagem vai acontecer lá no dia 5 de julho, lá em Las Vegas, na semana do UFC 239, e o Bisping é o primeiro nome a fazer parte desse hall aí. Boa. E Gabriel, também queria que você deixasse também sua opinião sobre o Michael Bisping e também comentar uma coisa. Ele é um grande exemplo assim, de um cara que, por mais que a gente tenha falado todo esse currículo dele, ele tem um perfil meio mediano ali, um lutador que não empolgava tanto porque ele não era um grande nocauteador, ele tinha um apelido de mão de almofada, mão de alface, tinha apelido relacionado à força dos golpes dele, mas ele era um personagem muito bacana pro UFC porque também ele tinha o dom da oratória, né? No entanto que hoje ele é comentarista, mas ele é um cara que sabia criar histórias, no entanto que ele participou, acho que, eu não lembro se foi o TUF 1, não é, porque eu acho que o Diego Sanchez é o único do primeiro TUF que tá até hoje lutando. Eu não lembro se era... Eu acho que não é o 1 não, porque era aquele que o Matt Hamill também foi pra final, se não me engano, com o Michael Bisping. Mas, Gabriel, ele é um personagem bacana, era um personagem bacana também pra ter ali entre os top 10, né? Com certeza, Léo Paz falou muito bem na definição aí, tem que até salvar esse declaração do Léo Paz aí, que é pra servir de exemplo aí, porque realmente é isso. Uma figura emblemática para o UFC na Europa, ele abriu caminho, né? Tanto que agora a última receita desse UFC do último final de semana em Londres foi a maior arrecadação do UFC na história, que foi construído desde a primeira vez que levaram, né, o Michael Bisping para lá, levaram para a Europa, outros lugares. Então uma figura muito importante, por isso que também virou a lenda do esporte, né? Uma lenda, dá para falar isso do Michael Bisping, embora, como você mesmo colocou, Davi, ele durante a carreira inteira foi muito menosprezado por vários atletas, ninguém levava em consideração dele,
Mas o próprio Vanderlei mesmo, né? Tinha uma rixa pessoal com o Bisping uma época. E eu só fiquei na dúvida do seguinte: o Vanderlei ganhou alguma luta do Bisping? Eu fiquei com essa dúvida aqui, até eu ler no Sherdog, tá constando como derrota pro Bisping. Mas eu achava que o Vanderlei tinha perdido as duas pra ele. Deixa eu ver, ele tem uma aqui no UFC 110, que ele venceu o Bisping. Acho que foi só uma luta entre eles, né? Não, ele só lutou uma vez. Mas quem ganhou essa luta? Foi o mesmo? Vanderlei. O Vanderlei Vanderlei Silva ganhou do Bisping. ganhou, decisão. Então eu acho que tá. Não lembrava disso aí. Mas voltando ao Bisping, né? É merecido sim. Espero que eles também indiquem outras pessoas, como a gente falou esses dias, né? Do próprio. Bom, Marco Ruas nem se fala, né, gente? A gente tem essa carinho pelo Marco Ruas por vários motivos. Deveria ter sido já indicado a Hall da Fama há muito tempo atrás. Espero que eles não esqueçam do Rashad Evans em breve também. Mas falando do Bisping, aquela cena, pra mim, que marcou sem dúvida alguma foi, como o Léo colocou muito bem, a vitória sobre o Anderson, né? Pode falar o que for, mas tá na história escrita que ele venceu o Anderson. E a vitória sobre o Rocky Road, que realmente ali ninguém esperava, uma das maiores zebras da história do MMA. E o Bisping, foi engraçado essa fase aí onde ele ganhou do Rocky Road. Todo mundo vibrou muito, porque o Rocky Road é um cara puta com um estilo egocêntrico, como se diz, fugiu da cabeça o termo que eu tava tentando pensar pro Rocky Road, mas o cara achando que ia vencer fácil a luta, o Bisping foi lá, nocauteou. Eu pelo menos levantei no sofá e dei uns pulos, e na luta seguinte a gente que vendo quem que o Bisping ia pegar, ele foi lá e consegue uma luta com Dan Henderson, e onde outra luta que eu fiquei torcendo muito pro Bisping perder. Então assim, de uma luta a gente tá torcendo muito pro cara, na outra você quer que ele leve uma bucha. O Bisping sempre foi um personagem que trazia todos os tipos de emoção para as torcidas das lutas dele, né? Cara, essa luta com o Dan Henderson foi complicadíssima, né, Davi? Porque a gente queria, o Brasil inteiro queria que ele disputasse o título contra o Ronaldo Jacaré, que era o da vez, né? Era a vez do Jacaré. Então o UFC acabou tirando a disputa de cinturão do brasileiro, e a gente ficou com mais raiva ainda do Bisping, né? Cara, essa disputa de cinturão do Bisping com o Rocky Road, agora de cabeça assim, eu não vou lembrar, mas eu não lembro se ela foi a luta que mais pagou por um azarão, ou se foi a primeira luta do Barão com o Dillashaw. Pode ter sido. E eu não lembro agora, acho que essa luta do Bisping com o Rocky Road, ela pagou ainda mais. Eu acho que ela tava pagando acho que 12-1. Um absurdo. Mano, o cara colocava ali uns R$100 ali, pô, já ia pra Europa, pô. É verdade. Verdade. Bom, é isso aí, rapaziada. Ficou então aqui nossas opiniões sobre o Michael Bisping, Hall da Fama do UFC agora. Vamos ver quem vai ser o próximo indicado. E rapaziada, agradecer a participação de vocês. Gabriel Satter, muito obrigado por mais uma, meu amigo. Meus amigos, eu agradeço pela aula aí, pela boa energia. Sempre um prazer aprender com você, com o Léo Paz. Feliz que o Léo tá de volta também aí. E, bom, Davi, obrigado a você por ser nosso pilar aí, nossa estrutura do Nocautecast. Tamo junto. Léo Paz, mais uma vez, meu amigo, valeu a participação. Cara, eu que agradeço. E, Gabriel, depois eu rolo aquele cachê pra você ter me elogiado, entendeu? A gente precisa dessa autoestima aí. Sincero, meus votos foram sinceros, hein, Léo? Falou, abraço pra todo mundo. Abração. Eventos do final de semana. E aí, amantes do MMA, espero que sejam todos empolgados com esse final de semana que vem com uma promessa de diversos eventos sensacionais. Vamos aí começar com o evento nacional, o Future FC, evento de número 3 dessa organização que chegou agora no país. Os caras já fizeram 2 eventos sensacionais esse ano. Para quem quiser curtir os eventos deles, é só baixar o aplicativo do Future FC, dá para assistir as lutas e ainda ajudar com os casamentos, tá certo? Vai acontecer nessa sexta-feira lá em Indaiatuba, São Paulo, Clube 9 de Julho,
evento aí que vai trazer diversos prospectos do cenário nacional e que tem tudo para novamente ser um evento de muito bom nível. Na mesma sexta-feira a gente vai ter aí alguns outros eventos pelo mundo. Vou começar aqui com o LFA, edição de número 62, onde eles vão colocar o cinturão do peso galo deles em linha. O campeão Casey Kenney vai defender contra o Vicente Cacheiro. Parece que vai ser um evento bem interessante também, vale a pena a gente ficar ligado, já que as lutas do LFA geralmente são bem acessíveis, são bem fáceis de se encontrar. O Bellator também vai vir com mais uma edição, Bellator número 218, também na sexta-feira. O Emanuel Sanches vai enfrentar o Jorge Caracanha numa revanche. A luta seria outra, mas o oponente original do Sanches acabou machucando e eles trouxeram novamente o Caracanha, tinha sido dispensado recentemente e aí está de volta. Nesse evento também vão ter algumas promessas, o Valentin Moldavski, peso pesado, também vai ter aí o Mike Shipman, né, peso médio, inglês, lutador de muito bom nível, Anatoly Tokov, então vale a pena aí ficar ligado nesse Bellator da sexta-feira. No sábado, 2 eventos ali da Europa, leste europeu, o KSW de número 47 vai colocar aí o seu título dos pesos pesados em linha, Thomas Narcon, Phil de Vries, 2 caras já consolidados aí nos eventos europeus que vão aí fazer uma batalha pelo cinturão do KSW, que ainda vai trazer o eterno homem mais forte do mundo, Mariusz Pudzianowski, contra o Simon Kolek. É um cara que está vindo aí com um bom retrospecto, 6'1", é um peso pesado que está despontando aí nos eventos europeus. Outro evento que vai fechar aí o final de semana vai ser o Berkut Young Eagles, é a divisão de base do ACA, antigo ACB, e eles vão fazer aí as finais do seu GP. Eles vão colocar 8 cinturões em linha, todos os seus cinturões vão estar em jogo. Então, cara, promessa atrás de promessa, só lutador que está chegando, querendo escrever seu nome aí e conseguir um contrato com o ACA. E todo mundo vai tentar mostrar o seu melhor nessas finais de GP. Parece que vai ser fenomenal, não podemos perder, tá certo? Rapaziada, é isso aí, é o que o final de semana vai trazer de melhor no mundo do MMA. Espero aí que a rapaziada comece a pegar esse hábito, ver outras lutas fora do UFC, que é assim que a gente vai ver as promessas que vão surgindo e os grandes nomes que ficam aí do lado de fora, do outro lado do planeta, tá certo? Abraço, rapaziada, e até a próxima.